Então, quando nós entramos nessa energia, uma energia num estado elevado de consciência, o que acontece? Todo um fluxo de energias salutares vão acontecer no nível do espírito que nós somos, que por sua vez vai energizar o corpo sutil, que por sua vez vai repercutir no corpo físico. É assim que a oração pode gerar cura. Porque nós somos um ser espiritual, todos nós somos seres espirituais, temos um corpo energético, um corpo fluídico que temos, onde tem os chakras, tem os nadis, os filamentos chamado pela acupuntura de meridianos. É um corpo de energia, mas é um corpo semelhante ao corpo físico, que tem todos os órgãos que existem no corpo físico e, além desses órgãos, alguns órgãos especiais, que são chakras. Então, quando nós oramos, quando nós entramos nesse estado elevado de consciência, nos conectando com a vontade de Deus, com o assim seja, o que vai acontecer? Nós, em espírito, vibramos numa energia elevada. Ao vibrar nessa energia elevada, o nosso corpo sutil, nosso corpo energético, vibra na mesma intensidade. E esse corpo sutil está intimamente ligado ao corpo físico. Então, quando as doenças elas já chegaram no corpo físico, como, por exemplo, um câncer que formou um tumor, um infarto, como foi o caso da pesquisa citada, o que acontece? A pessoa ela gera uma energia extremamente saudável, extremamente salutar, que repercute no corpo físico, restaurando as células, reequilibrando as células. Mas como as doenças, de um modo geral, elas nem sempre chegam no corpo físico, elas permanecem no psiquismo do espírito e no corpo sutil, que é esse corpo energético, elas se manifestam mais intensamente e só produz uma alteração funcional, mas não lesões em órgãos. As lesões vão acontecendo, é o último estágio da doença, é a lesão nos órgãos físicos. O que acontece? Quando a pessoa usa o instrumento da oração, ela energeticamente, ela equilibra o corpo sutil, e equilibrando o corpo sutil, todo o corpo físico equilibra-se também. Então, o que acontece é aquilo que o Dr. Herbert Benson coloca nesse livro. É profundamente profilático. Além de curador, a oração ela não apenas cura doenças instaladas. Dentro dessa visão profunda que nós estamos explicando, ela serve como prevenção de doenças também. Ela não cura o que já foi instalado, mas previne. Por quê? No nível do corpo sutil, o processo de doença mais intensificado, na verdade, ele começa no psiquismo do espírito. E ele vai se intensificando no corpo sutil até chegar no corpo físico. Então, a oração é esse instrumento de equilíbrio que vai equilibrar intensamente o corpo sutil, impedindo que a doença chegue no corpo físico. Porque é o psiquismo do espírito se abrindo para as questões profundas da vida, e nessa conexão na vertical da vida com o Criador, e ao realizar isso, todo o processo de equilíbrio emocional e, por sua vez, energético e físico vai acontecendo. Então, produz para o ser o equilíbrio num nível profundo. Então, as pesquisas têm demonstrado que quanto mais intensamente
A pessoa se abre dessa maneira. Isso tudo tem a ver com a religiosidade intrínseca. A religiosidade intrínseca, essa conexão profunda que a pessoa faz com a essência divina que é, com o Criador da vida, e vibra na fé intrínseca. Ela se entrega profundamente à vontade do Criador. É muito interessante isso, porque as religiões tradicionais, as mais profundas, elas colocam exatamente isso, o que é mais importante. O próprio Cristo, quando nos ensinou a orar, quando os discípulos pediram, nos ensine a orar, ele proferiu a prece do Pai Nosso, que dentre outras falas muito profundas, né, numa live futura sobre a interpretação do Evangelho à luz da psicologia consciencial, nós vamos estudar o Pai Nosso. Ele diz que seja feita a vossa vontade. Então, as pesquisas demonstram que isso é intrinsecamente essa conexão da criatura com o Criador. E todas as pesquisas vão ao encontro disso. Religiosidade intrínseca produz curas. Quanto mais intensa a pessoa se movimenta dentro dessa energia, doenças como depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumáticos, isso no caso das doenças mentais, cânceres como as pesquisas do Dr. Simon, do Dr. Bernie Siegel demonstraram, Dr. Benson, Herbert Benson, várias doenças, várias situações, ele demonstra isso, por uma compilação de pesquisas e pesquisadores, porque o Herbert Benson ele desenvolveu o Centro de Medicina Corpo-Mente da Universidade de Harvard, e desde o final da década de 70. Então, tem uma quantidade enorme de pesquisas, não apenas feitas em Harvard, mas em outras universidades também, demonstrando toda essa realidade. E é muito bonito isso, porque vai ao encontro da orientação profunda do arquétipo do ser consciencial, que é o Cristo, para que nós possamos ter essa visão não utilitarista da oração, como se nós fôssemos os detentores da verdade e quiséssemos que o próprio Criador estivesse ao nosso serviço, mas nós nos sentindo criaturas, nos sentindo dentro da nossa fragilidade, todo ser humano, ele intrinsecamente, ele é um ser frágil e que se fortalece quando se conecta profundamente consigo mesmo em essência e com Deus. Então, todos nós trazemos esse que a gente chama na psicologia consciencial de senso de vulnerabilidade. A pessoa sentir-se vulnerável é uma virtude, inclusive. Quando a pessoa não sente essa vulnerabilidade, ela cria um conflito de vulnerabilidade que é um movimento egóico. Então, a pessoa sentir-se vulnerável, porque todos nós somos vulneráveis, o nosso corpo não vai ficar para sempre, nós vamos adoecer e vamos, não necessariamente de doenças graves, mas todos, o ser humano, um dia morrem, a nossa finitude é natural, é a finitude do corpo, mas não é a finitude do espírito. Então, o que acontece quando nós temos esse senso de vulnerabilidade e nos conectamos na vertical da vida com o Criador de tudo, com o arquétipo primordial, nós nos fortalecemos, realizando aquilo que o apóstolo Paulo, na epístola aos Tessalonicenses, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então, nós nos fortalecemos nesse ideal, nos movimentando por meio da oração, dessa oração essencial como um instrumento de cura.